Escola da montagem soviética. Nós vimos que no período cinema clássico, o Deleuze ele vai atribuir as diferentes escolas em função do tipo de montagem ou do tipo de composição da imagem em movimento. E a escola soviética, ela se constituiu como uma crítica à escola americana, a escola griftiana, que o Deleuze chama de composição orgânica da imagem, ou composição orgânica do movimento, e ao mesmo tempo uma superação, ou seja, não é simplesmente uma crítica no sentido negativo da montagem americana, pelo contrário, eles reconhecem, né, a contribuição do Griffith e incorporam os procedimentos de montagem, do agenciamento das imagens no Griffith, mas existe um passo além, né? Existe um avanço, né? uma afirmação criativa na escola soviética. E os soviéticos eles se caracterizam, de acordo com Deleuze, como sendo a escola dialética. E a dialética ela é um conceito filosófico. A dialética, ela, no sentido da gênese do real a partir do movimento, pode ser um movimento histórico ou um movimento material, né? A dialética da própria natureza, ela é um tema que atravessa a filosofia do século XIX, começando com Hegel, mas não só Hegel, também os jovens hegelianos de esquerda, né? Feuerbach, outros, o Bruno Bauer, o próprio Karl Marx desenvolve uma dialética materialista e o seu companheiro e parceiro de pesquisa e de atuação, que é o Engels. Mas quando nós traçamos essa interferência entre o cinema e a filosofia a partir do conceito de dialética, e portanto vamos pensar a dialética como uma ideia de cinema, no caso uma estilística da montagem, precisamos entender o que é a dialética propriamente cinematográfica. A dialética da montagem soviética, ela não é uma mera aplicação de um conceito filosófico no cinema, como se o cinema recebesse de fora uma finalidade e aí buscasse os meios para realizar essa finalidade, que é justamente o processo dialético. Não. Uma ideia de cinema, ela é propriamente cinematográfica, ela se coloca numa relação lateral com as outras artes e com a filosofia e não está subordinada, portanto, aos conceitos filosóficos ou a ideias que são extraídas de outras artes ou de outras ciências. E nós vimos que a montagem dialética, a montagem orgânico-dialética, né, do cinema soviético, principalmente nos anos 20. Anos 20 foi a eclosão dos filmes mais importantes dessa escola. A gênese disso vem um pouco antes, os experimentos de Lev Kuleshov, que é um admirador de Griffith, tinha os textos, a teoria do Kuleshov, mas o desabrochar dessa escola se dá nos anos 20. Depois tem uma decadência nos anos 30. A partir de 1930, especialmente 1934, essa escola ela começa a murchar, ela sofre uma série de pressões, ela sofre censuras e controles burocráticos do aparelho estatal soviético e tem um momento de decadência. Mas no auge dessa escola, ou seja, no período dos anos 20, dentro do cinema, dentro de um pensamento pelo cinema, um pensamento do cinema pelo cinema, onde a montagem ela é o processo mental a partir do qual o cinema se pensa, a dialética ela é desenvolvida dentro dos próprios meios cinematográficos. Ou seja, as leis da dialética que foram elaboradas na filosofia, elas são reelaboradas
dentro do próprio cinema. E nisso há um conteúdo novo, ou seja, pode-se dizer que, como, por exemplo, uma figura de proa dessa escola, que foi abordada na última aula, mais devagar, que é o Sergei Eisenstein, ele é um dos grandes teóricos, ele não só pratica a montagem dialética nos seus filmes, como ele também teoriza, ele escreve livros sobre a montagem, sobre a nova montagem soviética, que critica a montagem griftiana e a supera. Ele desenvolve as leis da dialética no interior do cinema. Ou seja, uma lógica da montagem, uma lógica composicional das imagens, que é em si própria dialética. E nisso há uma inovação, do qual a filosofia pode se reaproveitar, pode se retroalimentar. E nesse sentido, para o Deleuze, o Eisenstein é uma espécie de Hegel do cinema. O cinema eisensteiniano, a montagem eisensteiniana, como subconjunto da montagem soviética dialética, é uma montagem hegeliana. Mas não uma montagem hegeliana porque aplica a dialética hegeliana, mas porque desenvolve uma dialética propriamente cinematográfica, que é uma nova ideia de gênese do real, a partir da imagem em movimento, que é Hegel. E ao mesmo tempo, nesse sentido, nesse retorno, né, nessa volta depois para a filosofia, quando a filosofia tenta pensar a partir da ideia cinematográfica dialética, se pode dizer que há retrospectivamente uma transformação de Hegel que passa a ser entendido como o Eisenstein da filosofia. Ou seja, o devir ele é uma dupla captura. Você tem tanto a captura do Hegel como um componente da lógica cinematográfica, no sentido que o Eisenstein é o Hegel do cinema, mas inversamente uma captura no outro sentido, que é um devir cinema da própria filosofia, onde o Hegel passa a ser entendido como um Eisenstein da filosofia. Então Deleuze pontua bem isso, né? Não só existe uma interferência da filosofia no cinema, com justamente a dialética, como uma interferência reversa do cinema na filosofia. E esses dois caminhos, esses dois trajetos são criativos. Não é uma mera aplicação, eles são criativos. Então, dito isso, vamos repassar as leis da dialética e a transposição da dialética hegeliana na escola soviética de montagem nos anos 20. A partir, então, sempre pensando, sem perder de vista essa dupla interferência. Uma das leis da dialética é a do processo quantitativo. O que é a lei do processo quantitativo? É a capacidade das operações dialéticas, de ampliarem o seu escopo, de incorporarem ao seu conteúdo uma matéria cada vez mais ampla, que pode ser uma matéria histórica, que pode ser uma matéria geográfica, enfim, é a capacidade que a dialética tem de ter um crescimento orgânico. Ela vai se ampliando. E nesse sentido, quando nós transpomos isso para uma ideia cinematográfica, há uma interação com o Griffith, com a montagem orgânica americana. Por quê? Como o Griffith ele vai incorporar elementos dentro da montagem orgânico-ativa americana? O Griffith ele vai juntar as várias partes, os vários conjuntos, as ações, os personagens, as percepções, as diferentes locações, enfim, ele vai compor o todo do filme a partir de um entrelaçamento geral dado pela ação. Ou seja, ele vai fazer com que tudo age e reaja entre si, nada esteja sobrando. Há uma economia de meios, há uma eficiência da imagem, no sentido que todos os elementos têm que estar em interação, e essa interação é dada pela ação. Essa é a montagem orgânica. Ou seja, eu reúno os elementos e coloco todos os elementos num grande maquinário em que tudo existe para tudo, não há nada sobrando, não há nada que está ali ineficiente dentro da montagem griftiana. E justamente a capacidade de imprimir a esse conjunto, a esses vários conjuntos, um ritmo, uma fluência, uma sucessão lógica que vai levar ao aumento da tensão dramática e que, portanto, prenuncia, prefigura o thriller, né, como algo que prende a atenção do próprio espectador, aquela montagem rápida até o momento de clímax, ela é o ponto de partida no qual a montagem dialética vai constituir o seu processo quantitativo. Então, qual é a diferença crítica
do processo quantitativo quando eu trago a montagem orgânica griffiana para a montagem dialética eisensteiniana. Na montagem orgânica griffiana, as partes, os elementos dos conjuntos, elas são inseridas de maneira independente, ou seja, as partes são exteriores umas às outras, e por isso que são chamadas de elementos. Né? Você tem os brancos e os negros em Nascimento de uma Nação, ou você tem enquanto linhas simultâneas de ação, né, na montagem paralela do Intolerância, você tem a Babilônia, a Judéia e a América Moderna, caminhando em paralelo, e a Renascença Francesa, o período da Renascença Francesa. Enfim, ou você tem, por exemplo, partes de um mesmo plano, né, uma visão de conjunto num plano mais aberto, e partes que são filmadas em plano detalhe ou em close-up, que acabam sendo colocadas junto, ou seja, elas são justapostas. Os elementos dos conjuntos que são compostos pela montagem griffiana, eles permanecem exteriores uns aos outros, numa relação de justaposição, um ao lado do outro. É o que o Eisenstein fala sobre o Griffith, que é como o bacon. É como o bacon, você tem a parte branca e a parte escura, e elas estão uma do lado da outra e são independentes. Embora estejam juntas, estão entrelaçadas, elas são independentes. De maneira que o diretor ele reúne esses elementos, ele vai, numa espécie de vontade organizativa, ele vai reunir esses elementos de maneira empírica, como elemento lado a lado. Quando eu passo para o processo quantitativo dialético, ao invés de um vínculo exterior entre os elementos, eu passo a ter um vínculo interior. Ou seja, as coisas estão imbricadas umas nas outras. Então, os pobres e os ricos nada mais são do que expressões de uma mesma relação social do capital que determina duas expressões cuja causa comum é a exploração do trabalho. Então você tem, ao invés de uma reunião empírica que justapõe pobres e ricos, você tem uma relação dialética que opõe a classe trabalhadora, ou proletariado, e a burguesia, né, a classe capitalista. Ou seja, na montagem soviética, na montagem dialética, não há uma reunião empírica de justaposição. Há uma oposição dialética onde os elementos eles se interpenetram. Então, dentro dessa nova lógica do dialética, quando eu apresento uma parte, eu estou apresentando dentro dela também a outra parte. Ou seja, as partes afundam e se interpenetram umas nas outras, de maneira que cada parte é a expressão do todo. E o todo se exprime também em todas as partes. E nisso você tem uma teia de relações que é muito mais profunda, né, que se aprofunda no tempo, mergulha no tempo, porque o vínculo entre as coisas passa a ser interno. E a segunda consequência disso é que, ao invés do diretor, uma vontade organizativa, reunir esses elementos, digamos, num drama moral, ou seja, num drama que você está prezando por um bem transcendente, um bem que vem de fora, você tem a produção do drama a partir dos próprios elementos colocados em cena. Ou seja, é a relação dialética entre as coisas que vai determinar a produção delas mesmas. Então, se em Griffith todos os elementos estão articulados externamente uns em relação aos outros e existem uns para os outros, em Eisenstein, eles não só existem uns para os outros, como eles se produzem mutuamente. Há uma produção contínua, há uma espécie de lei de gênese, né, de uma força motriz interna que vai desdobrar o drama. E aí o drama não é dado mais por bens transcendentes como um drama moral. Ele passa a ser um drama material, ou materialista. Uma luta de classe. Uma superação das relações de exploração. E de maneira que cada elemento não é mais uma peça independente de um conjunto orgânico, mas passa a ser uma célula. Uma célula que repercute a relação estrutural do todo e que, ao mesmo tempo, reaparece quando o todo ele muda. Lembrando que o todo no cinema, né, a duração qualitativa, é justamente aquilo que muda. Então, nisso, além de mergulhar no tempo, há uma progressão que elucida o funcionamento interno e estrutural das coisas a partir da própria montagem. É uma lei de gênese, uma lei de crescimento do processo quantitativo que são internalizadas no próprio procedimento da montagem dialética. Qual é o filme onde o Eisenstein afirma ter chegado ao pleno desabrochar da montagem dialética eisensteiniana?
é O Encouraçado Potemkin, filme de 1925. O Encouraçado Potemkin, ele realiza essa passagem da montagem paralela e convergente griftiana para a montagem dialética por oposições. E se dá em muitos e muitos níveis. Nós discutimos um pouco esse filme na última aula. Então, através de inúmeros quebra do eixo da câmera, inversões do sentido do movimento, relações quantitativas, relações espaciais, relações qualitativas, organização dos atos, organização interna aos atos. Né? Todo o filme são células que contêm as demais células e, portanto, o todo articulado de células. E isso produz, enquanto processo quantitativo, um agigantamento do todo muito mais amplo, muito mais aberto do que na montagem griftiana americana. Então, uma das primeiras consequências da montagem dialética é a capacidade de incorporar para dentro do todo do filme grandes horizontes históricos, monumentais camadas, né, semióticas e histórico-políticas. Uma segunda lei da dialética é a lei do salto qualitativo, né, porque a dialética hegeliana ela não é simplesmente a capacidade de uma espiral ampliar cada vez mais o seu escopo. A dialética hegeliana também é a produção de novas qualidades. Existe um momento qualitativo de síntese no qual uma realidade diferente se apresenta em Hegel. Como isso é metabolizado no cinema soviético? E aí tem vários procedimentos. Sergei Eisenstein ele vai trabalhar a partir do par ou da dualidade entre o lado orgânico, no qual ele se aproveita da obra griftiana americana, do cinema de ação e de comédia americano, mas tem um segundo polo, um outro lado da dualidade, que é o pathos, ou o pático. Né? O pathos nós também abordamos, né? O conteúdo pático, o conteúdo de paixão, de emoção, que é infundido na montagem, ou através da montagem, ele é infundido nos elementos, e que passa a compor uma dimensão da imagem. Então, aí o Eisenstein tem vários modos de infundir o pathos. Ele tende a infundir nos momentos de clímax, nos clímaxes, onde ele distende, né, e ele, através de uma montagem acelerada, ele aumenta muito digamos assim, a incorporação de elementos diversos, heterogêneos, para poder maximizar esse conteúdo emocional. E ele fala claramente, olha, o fato de eu ter um cinema que busca o êxtase, que busca a emoção, não me faz menos materialista, porque o que gera o êxtase, o que gera a emoção é a matéria, são os estímulos da matéria. E nessa busca do salto qualitativo através do pathos, o Eisenstein desdobra no cinema a sua famosa montagem de atrações, que é um conceito difícil, porque o Eisenstein ele vai elaborar a montagem de atrações. Isso se dá não só no Encouraçado, já começa na Greve, mas ele atinge um nível mais sutil, mais nuançado no Encouraçado Potemkin, e continua nos filmes seguintes, em Outubro e no A Linha Geral. Né? São dois filmes posteriores, um de 27, A Linha Geral é de 29. E nesses filmes, o Eisenstein ele aproveita uma ideia de teatro, na verdade. A montagem de atrações ela vem do teatro soviético, revolucionário. É uma ideia que já está nas peças do Meyerhold, o dramaturgo da biomecânica soviética, no Tretiakov também, no Tretiakov, que é um outro parceiro do Meyerhold, e o Eisenstein começa fazendo peças. E essas peças do teatro revolucionário soviético, pós-17, elas se voltam para um público mais preocupado com variedades, com vaudevilles, né? Ao invés de grandes melodramas, onde você tem um arco dramático que atravessa mais de uma hora, ou de adaptações literárias com enredos extensos, onde você vai ter várias subtramas, né, como no romance do século XIX, a proposta desses dramaturgos é fazer um teatro simples em números, em digamos assim, sketches, né? São vários números que se seguem
Alguns cômicos, alguns trágicos, alguns ringue de boxe, o outro um número circense, um segundo são palhaços. Enfim, são atrações que prendem logo a atenção do espectador por uma mensagem simples e uma carga emocional direta. E a montagem dentro do teatro busca o quê? Fazer uma sequência dessas atrações, desse vaudeville, de maneira que se construa nisso a partir de um ataque direto ao público, o conteúdo revolucionário. E aí o Eisenstein traz isso para o cinema. No filme A Greve, né, que é antes do Encoraçado Potemkin, do Eisenstein, ainda está incipiente essa transposição da ideia de teatro para a ideia de cinema. Por quê? Porque ainda tem uma espécie de teatro filmado. O Eisenstein ainda está filmando as atrações que ele encenava no teatro. Já no Encoraçado Potemkin, e sobretudo em Outubro, que é o filme de 27 que comemora os 10 anos da Revolução, da tomada do Palácio de Inverno, de 1917, o Eisenstein já desenvolve a montagem de atrações como uma ideia cinematográfica. Como? A partir da inserção de quadros metafóricos que vão remeter a imagens muito deslocadas em relação ao realismo da ação, ou seja, deslocadas em relação ao que acontece em cena, a diegese da ação. Então, por exemplo, no Encoraçado Potemkin, no final da cena, isso em Greve já está presente, por exemplo, quando ele alterna imagens de um touro sendo degolado e dos grevistas sendo massacrados, mas ela é aperfeiçoada no Encoraçado Potemkin com a imagem no final das escadarias de Odessa, no quarto ato, do massacre das escadarias, quando ele insere uma filmagem dos leões, né, de vários leões, num crescendo de drama. Em Outubro, com muito mais presença também, quando ele coloca as esculturas, quando ele atravessa, na montagem rápida, acelerada, quadros de esculturas de outras obras de arte, de números, enfim. É na composição da imagem em movimento, a partir de descontinuidades e descontinuidades que se opõem metaforicamente, que ele consegue construir a montagem de atrações no cinema. E com isso ele prolonga, ele aprofunda, ele dá uma espessura pática para os momentos de ruptura. E é nesses momentos de ruptura que há o salto qualitativo na dialética eisensteiniana. Ou seja, é nesses momentos que você tem o salto para uma nova qualidade, onde você tem aí a geração de uma nova realidade, que é o objetivo da revolução, e que o cinema participa diretamente. Na montagem griftiana, o final é reconciliação, ou então é uma dissolução dos vínculos, mas de qualquer forma não se gera o novo. Ou o drama moral se resolve num casamento, numa vitória, todos no happy ending, ou ele se resolve numa desgraça, em grift. Mas de qualquer forma se reafirma a comunidade orgânica de valores que aparece como um bem transcendente. Já em Eisenstein, na medida em que a dialética faz as próprias coisas, as próprias células entrarem em oposições e atingirem o momento do salto qualitativo, há uma geração de um novo. E é essa geração do novo que é o diferencial do cinema soviético. E o Eisenstein é uma figura de prova porque ele conseguiu, até esse filme chamado A Linha Geral, de 1929, que é justamente a produção do novo no campo, que é o agenciamento entre uma emancipação das cooperativas socialistas e a modernização, ele consegue dar um acabamento para essa montagem dialética. E é aquele que melhor resolve a lógica da dialética. Qual é a lógica da dialética, colocada em termos muito, muito simples? O uno, ou seja, o orgânico, ele tem que se fazer dois. Ele tem que se dividir em dois polos. O um se faz dois. E depois esses dois polos colocados em oposição interna, eles produzem um novo que vai ser um novo uno. Ou seja, há a passagem do uno para a dualidade e depois para um novo uno. Essa é a espiral dialética e é isso que o Eisenstein é muito bem sucedido, é isso que o Deleuze ressalta nele como uma figura de proa da montagem soviética dialética. Vamos ver outros cineastas, então, desse mesmo período na Rússia, que também compõem o mosaico dos cinemas revolucionários soviéticos. A classificação dentro de uma escola de cinema é sempre problemática. Nunca ela se encaixa, nunca ela fecha direitinho. Sempre vai gerar controvérsia sobre quem pertence, quem não pertence, se realmente é uma escola, se dá para chamar um aglutinado de cineastas de uma escola.
Isso não é diferente na escola soviética. Embora a escola soviética ela nasça no mesmo contexto revolucionário pós-17 e no desdobramento desse contexto, nas contradições internas à fundação e ao desenvolvimento da União Soviética e a chegada do stalinismo, que se dá de maneira inequívoca e sem ambiguidades em 1927, ainda assim, apesar desse contexto, há diferenças muito marcantes entre os cineastas que são usualmente classificados nessa escola. Mas o Deleuze fala, olha, toda tentativa de você classificar uma escola de cinema, um movimento de cinema, ele não precisa se basear nas identidades ou nas semelhanças. Também é interessante pontuar o fato de que uma escola tem dissensões internas, tem rachas, tem cineastas que acabam rompendo com a escola, né? E que isso faz parte também da história de uma escola de cinema, por exemplo, como poderia ser uma escola filosófica, né? Não é a identidade que deve ser o parâmetro para a definição de uma escola de cinema. As polêmicas, as controvérsias e os diferentes dissensos também são motores que definem uma escola de cinema. Então ele vai falar, olha, a escola soviética tem 4 cineastas que são os principais, né? O Kuleshov, o Deleuze não coloca, o Kuleshov é um pioneiro, mas ele não é alguém que realmente levou as últimas consequências esse modo de composição das imagens de movimento, que é o Eisenstein, Sergei Eisenstein, o Pudovkin, o Alexandre Dovchenko e o Dziga Vertov. Sendo que ele considera que o Eisenstein foi aquele que foi o mais completo, nem tanto por ele ser um cineasta total, que teorizou, que promoveu, que militou pelo cinema e fez grandes filmes, né? E viajou o mundo, né? Filmou no México, teve alianças nos Estados Unidos, mas porque, do ponto de vista da montagem, ele foi o que aperfeiçoou e levou ao seu limite máximo a dialética. O Pudovkin e o Dovchenko também, com outros procedimentos, e aí vamos repassar rapidamente os dois. E o Vertov, porque não só levou ao limite como Eisenstein, porque rompeu com a escola. Para o Deleuze, e ele não esconde a preferência pelo Vertov, ele entende que o Vertov ele leva a tal limite, ele leva ao ponto de vertigem a montagem dialética, ele rompe com a dialética. Que a montagem vertoviana, o cinema vertoviano, sequer pode mais ser chamado de um cinema dialético, sobretudo no filme de 1929, O Homem e Sua Câmera, né? O filme talvez mais famoso do Vertov, vai completar 90 anos ano que vem, no qual o Deleuze fala ali, abriu um novo horizonte para o cinema, um cinema do futuro, e sequer foi realizado, porque não só o Vertov, mas todos os cineastas dessas vanguardas construtivistas, eles foram tratorados, eles foram atropelados nos anos 30 pelo stalinismo e pela vertente oficial da cultura stalinista, que é o realismo soviético, que foi contra todos eles, né? Foram todos chamados de formalistas, de esteticistas e atacados. E o Vertov, inclusive, começou a ter severas restrições produtivas e estéticas. Então, Pudovkin, o Eisenstein já vimos nas aulas anteriores, Pudovkin, que também não só pratica a montagem, como teoriza ao redor da montagem. E o Pudovkin tem uma trilogia nos anos 20, que começa com o filme A Mãe, né? Mãe, que é de 1926, passa pelo Fim de São Petersburgo, que é de 27, e chega na Tempestade sobre a Ásia, de 28. E, diferentemente do Eisenstein, o Pudovkin ele realça o indivíduo, ou ele concentra em trajetórias individuais o processo dialético. Então, ele não retoma uma lógica de drama moral ou do melodrama americano, onde você tem indivíduos dentro de um psicologismo, ou seja, de motivações pessoais, amorosas ou de sucesso pessoal, que tracionam o drama da história, mas, por outro lado, ele não desterritorializa e despersonaliza os movimentos como em Eisenstein, onde o movimento é sempre das massas, do proletariado, né, das classes. O Pudovkin, nesse sentido, ele é mais recuado, enquanto montagem, ele ainda foca nos indivíduos, mas não deixa de ser dialético por isso.
continua existindo a natureza, continua existindo a montagem orgânica que vai incorporar e vai subsumir no todo grandes horizontes naturais. Então você tem, por exemplo, as cenas do rio Neva em Mãe, com as geleiras rachando, né? Toda aquela fúria, né? Das águas e do degelo que são montadas de maneira paralela e acelerada com imagens de um protesto, de uma manifestação, mostrando justamente, né, como o rio da história ele racha, né? As classes eles racham o gelo. As grandes planícies, né, as planícies, as estepes, né, da Mongólia, no Tempestade sobre a Ásia. Ou seja, há esse processo de incorporar a natureza e colocar dentro de um cadinho de transformação, dentro de um caldeirão do processo quantitativo, para o salto qualitativo. E qual é o salto qualitativo em Pudovkin? É a tomada de consciência dos personagens. Os personagens eles são infundidos por uma carga passional, por uma carga dramática, mas novamente, não é um drama moral, é um drama histórico, é um drama de forças históricas que envolve a natureza, que envolvem camadas, né, geológicas de tempos muito profundos, muito distendidos. Mas a resolução disso se dá no nível individual. Então é a mãe que adquire uma consciência revolucionária, né, que inicialmente tinha uma posição conformista ou alienada e aos poucos adquire essa consciência. O camponês, né, o proletário no fim de São Petersburgo, ou o próprio mongol, né, o personagem da Ásia, o soviético asiático em Tempestade sobre a Ásia, inclusive numa incorporação de um horizonte histórico com Gengis Khan, né, com os mongóis da Idade Média. Enfim, há uma tomada de consciência e, nesse sentido, a natureza é infundida pelo socialismo e esse socialismo se resolve num contraste, ou numa oposição, melhor dizendo, que vai ser uma oposição de classe. Esse é o Pudovkin. Então, o Deleuze não considera que ele tenha atingido o mais alto grau da dialética, porém, é um outro estilo interno a essa escola e que compõe essa escola. O Alexandre Dovchenko, eu diria que ele é mais à margem da escola, né, que diríamos assim, os dois, o Tiki e o Teco da escola soviética é o Eisenstein e o Pudovkin. O Dovchenko ele é uma figura um pouco mais anômala e que é muito interessante por isso, porque ele revela outros aspectos que estavam em jogo, aspectos cinematográficos e aspectos também histórico-políticos. Em primeiro lugar, o Dovchenko ele é ucraniano, ele não é russo. Né? Ele cresceu no período da Revolução Cultural Ucraniana, que se dá nos anos 20, e ele participava de um grupo político e estético que, ao mesmo tempo que defendia as ideias socialistas, que promovia a luta socialista pela socialização dos meios de produção, e nesse sentido alinhado com a Revolução de 17, mas, por outro lado, ele entendia que era necessário uma afirmação nacionalista, uma afirmação dos povos ucranianos, do povo ucraniano. Ou seja, diante das contínuas agressões estrangeiras pelos alemães, pelos austro-húngaros, né, que a Ucrânia se libertou, e pelo próprio, e aí nas entrelinhas, né, e pela própria União Soviética, ele entendia, junto com esse grupo, que é o grupo borotivista, o borotivismo, que a libertação do proletariado ucraniano passa também pela questão da nacionalidade, ou seja, pela autodeterminação dos povos, autodeterminação dos ucranianos. E isso transparece nos filmes do Dovchenko. Então, quando ele utiliza a espiral dialética para incorporar e subsumir os horizontes históricos, vão aparecer uma série de camadas mitológicas e históricas da gênese da Ucrânia. Então existe aí uma reconstituição de um passado ucraniano de heroísmo, de lutas, de liberdade, que está sempre ameaçada por um inimigo externo. Então, em 1928, o Dovchenko ele fez o Svenigora, ou Montanha Encantada, que é um filme sensacional e espantoso, que chama muita atenção, né, porque pelo domínio do ritmo, da fluência, ele traz uma série digamos assim, de conteúdos
os mais heterogêneos. Por exemplo, tem uma sequência de sonho, no qual a personagem sonha, que se passa no passado, que se passa no passado histórico da Ucrânia, né, na Idade Média. Tem lá, parecem uma espécie de vikings que estão lutando com espadas, e toda a encenação utiliza a dramaturgia do Meyerhold, que é a dramaturgia biomecânica, né, que é aquela proposta do Meyerhold, do teatro, de você reduzir os movimentos ao máximo expressivo com o mínimo de esforço ou com o mínimo de psicologia nos gestos corporais. Então você tem gestos super econômicos, você tem espécie de dispositivos sensórios motores, maquinais, que vão resolver aquela luta, toda aquela cena, que é espantoso. É realmente é esquisito de ver. Né? É um cinema do futuro. Assim como o Vertov tem ali um componente futurista, porque ele não se realizou, ele é como um traço abortado de um potencial cinematográfico. E o filme incomodou. Né? A Ucrânia era uma das repúblicas da União Soviética, né? A União Soviética ela não era só a Rússia, ela tinha mais de 30 repúblicas, povos e minorias, centenas de povos e minorias no interior de seus domínios, e incomodou muito. E já começa uma tensão muito grande do Dovchenko com as autoridades culturais soviéticas. Aí ele dirige o Arsenal, em 1928, onde novamente ele discute trajetórias ligadas aos movimentos ucranianos de libertação, que passam depois da Primeira Guerra Mundial. E finalmente, em 1930, ele faz Terra, Zemlya, que é um filme que tem uma temática similar à linha geral do Eisenstein, ou seja, o processo de coletivização da Terra, e no qual ele também desvia do que se esperava dele, da linha partidária, porque ao invés dele cantar a vitória da Revolução ou cantar a vitória do partido, ele faz um filme panteísta. Né? Ele vai tão profundamente nas camadas daquele campo que o Stalin viria a irrigar de sangue, né? O Stalin viria a banhar de sangue nos anos, já começando naqueles anos. Ele vai tão que ele atinge o fantástico, o feérico, ele tem uma comunicação com o passado milenar ali do campo, nas imagens que ele traça. É uma mistura de um bucólico, mas com uma montagem acelerada. Tem uma cena, por exemplo, do pão, que vai desde a colheita até o pão chegar na mesa, por todo o processo produtivo do pão. Então é uma imbricação do arcaico e do moderno, mas ele dá uma dimensão tamanha ao arcaico que não parece que ele não toma uma posição a favor da modernização soviética. A modernização soviética, né, que representada muito bem pelo trator. O trator é a besta stalinista. Né? O stalinismo ele pregou o tratorismo, né? A ideia de que o trator, enquanto a máquina que vai libertar os camponeses dos kulaks, que vai libertar os camponeses da fome, aparece no filme, como aparece também na linha geral do Eisenstein. Mas aqui, realmente, a mensagem não se resolve como o partido gostaria. Não há aquela função pedagógica. E ele demonstra uma maestria muito grande na decupagem, né? Nessa montagem lenta que consegue capturar um horizonte milenar e uma montagem rápida dessa modernização violenta soviética. E aí Deleuze comenta, olha, de onde fala esse cineasta? Né? De qual ponto de vista, de fato, que essa dialética enterra, né, nesse filme de 1930, onde que ele se estabelece? Ele fala, olha, ele se estabelece numa dimensão telúrica, milenar, que está fora desse tempo da Revolução Russa. Ele, nesse sentido, se afasta dessa urgência que havia da coletivização forçada. Né? Então, o que acontece? É como se a Terra, na mesma medida que ela é o fora do tempo, ela denota uma interioridade desse tempo. Ou seja, é um fora imanente. É a forma do tempo no qual as camadas, o volume e essa profundidade histórico-política e mesmo profundidade metafísica, ela se desdobra. É o que confere uma desmedida muito grande. Né? A montagem dialética vai fazer com que esse excesso constitutivo vá se aprofundar nos personagens e nas partes e vai dar uma espessura enorme. De maneira que o filme não foi querido, foi rechaçado pela crítica oficial. O próprio Stalin fala, olha, esse filme
ele tenta articular um conteúdo filosófico metafísico que não é o que nós precisamos agora. Isso vai levar o Dovchenko a cair em desgraça, né? Já havia todas as críticas pela questão nacionalista ucraniana e com isso vai colocar o Dovchenko em maus lençóis. Assim como o Eisenstein, né? Diga-se de passagem, o Eisenstein, quando faz a linha geral, em 1929, e ele coloca esse conflito no campo, o filme também não agrada. Por quê? Em primeiro lugar, porque naquela época você já tinha a coletivização forçada no campo a pleno motor, com o assassinato dos kulaks, né, com a destruição da pequena propriedade dos agricultores, e os camponeses não tinham a escolha de fazer cooperativas ou de elucidarem o processo da gênese das relações para poder aderir à revolução. Era imposto, realmente foi uma linha do partido que vem de cima para baixo e impõe, né, a coletivização dos campos. E o filme é muito dialético, porque ele opõe, né, ele traça junto, né, a modernização vem junto com a democratização dos meios no filme do Eisenstein. E o partido usava aquilo como imposição autoritária de cima para baixo. Além disso, o filme mostra a corrupção da máquina burocrática soviética. Né, você vê que os camponeses, as lideranças locais, elas compram aquela ideia da coletivização e das cooperativas, né, dos kolkhozes, mas quando eles vão à capital para poder conseguir o financiamento, eles têm que enfrentar uma burocracia, uma máquina, né, uma espécie de máquina burocrática que não funciona, que é disfuncional, que atrapalha a revolução. Aquilo, obviamente, não agradou o partido, não agradou Stalin. Né? Como assim essa dialética do verdadeira luta do campo e da burocracia estatal? Então, tanto o Dovchenko quanto o Eisenstein, eles, quando fazem esses filmes que eram para ser filmes de propaganda, né, do processo de coletivização forçada, adotado por Stalin, e nesse momento a dissidência, né, já tinha sido expulsa, né, o Trotsky já tinha sido deportado, eles expulsaram a oposição de esquerda e adotaram o mesmo projeto econômico da oposição de esquerda, que é a coletivização forçada. Nesse momento já não existe mais uma dialética a ser instaurada. Eles já não veem mais a necessidade da dialética. Eles querem o quê? Um partido. O socialismo num país. Uma liderança, que é Stalin. Uma ideologia, que é a ideologia stalinista. E esses filmes dialéticos, né, do Eisenstein e do Dovchenko, eles passam a ser considerados filmes contra-revolucionários. Porque a revolução agora é o quê? Ela é a unidade. Ela é uma unidade não problemática. E esses filmes problematizam a unidade através da dialética da montagem. Então os dois não foram... eles caem numa cascata de críticas e de ataques oficiais, e isso vai precipitar a ascensão do realismo soviético, do realismo social soviético, que cria filmes não problemáticos, filmes edificantes, filmes do oprimido para o oprimido, filmes que vai representar o operário, onde nada é problemático, onde os lados já estão dados. E o lado certo é o lado do Stalin, é o lado do stalinismo e é o do projeto stalinista. E esses cineastas acabam sendo jogados para escanteio nos anos 30. Então, né, um primeiro resumo antes de passar para o último, que é o Vertov. O Pudovkin, ele trabalha a dialética entre humano e natureza a partir da emergência da consciência individual. Então essa dialética humana e natureza resolve na emergência de uma consciência individual, que é o grau mais alto do processo quantitativo e que dá o salto qualitativo para a revolução. O Eisenstein trabalha a dialética humana-natureza criando um novo agregado homem-máquina, que é a modernização e a industrialização da União Soviética. Então, o Eisenstein segue a linha leninista de que o socialismo é os sovietes mais a eletricidade, ou seja, um agenciamento sociotécnico novo, um fordismo soviético. E o Dovchenko, devido a não coadunar com uma linha de um socialismo num país só, e, portanto, trazer a dimensão ucraniana das minorias e dos povos que foram subjugados pela União Soviética, e, portanto, buscar uma consciência milenária, e não só nesse tempo contraído da Revolução, ele desenvolve uma imersão no tempo, uma imersão das coisas, uma submersão das coisas e dos elementos no tempo, no qual você vai gerar uma pan-consciência. Não é mais uma consciência individual revolucionária e nem uma nova consciência da máquina, do homem-máquina, mas uma pan-consciência, uma pan-psicologia que se alastra pela Terra e faz a Terra como interioridade do tempo. É o que o Eisenstein fala no
no livro A Natureza Não Indiferente, né? A natureza, ela, de uma forma ou de outra, pelo caminho eisensteiniano, pelo caminho pudovkiano ou pelo caminho dovzhenkiano, você vai ter uma natureza que ela é humanizada, mesmo que seja um novo humano que esteja surgindo, um humano-máquina. O quarto integrante da escola soviética da montagem, que para o Deleuze é o mais importante. Ele vai retomar o Vertov depois em vários outros capítulos, a gente vai voltar à montagem vertoviana e à estética vertoviana, mas vamos primeiro então tentar traçar a posição do Vertov dentro dessa escola de montagem. E o Vertov, ele tem a mesma formação, né, kulechoviana, griftiana desses cineastas soviéticos. E também vive nesse mesmo período, pós-1917, o Vertov, ele inicia sua produção cinematográfica dentro dos cinejornais e dos trens de agitação cultural, ou seja, ele fazia muitos documentários implicados, né, na vida soviética. O Eisenstein também fez alguns, mas o Eisenstein vem mais de atrações de teatro. O Vertov não, é mesmo um novo cinema verdade, ou seja, uma tentativa de filmar diretamente o que está acontecendo. E nesse sentido, os cinejornais também não se envolvem com grandes enredos. Ele tenta pegar os fatos cotidianos, né, qual é o novo cotidiano do camponês depois da Revolução, do operário, das pessoas na cidade, ou dos próprios agitadores culturais, né, desse agite-prop, das vanguardas construtivistas. Qual é o cotidiano? Né? Quais são os faits divers? Né? Quais são o noticiário de base popular que a gente vai trazer para o cinema? Essa é a preocupação do Vertov inicial na sua trajetória. E a partir do Cineolho, Kinogleis, que é um filme em meados dos anos 20, ele começa a afirmar, e afirma mesmo ostensivamente, o que ele considera ser, digamos assim, o futuro do cinema. Né? O cinema como uma arte do movimento, como uma arte do movimento que é singular, que não precisa de nenhum parâmetro vindo da literatura ou do teatro, mas que é uma ideia propriamente cinematográfica. Ele quer romper mesmo com essa ideia de você importar enredos ou importar uma lógica narrativa, né, um léxico narrativo da literatura, assim como do teatro. E por isso ele rompe mais violentamente com o teatro e com a literatura, com os temas literários. E ao mesmo tempo que ele filma o Cineolho, onde ele pratica essa montagem vertoviana, ele também escreve manifestos. Ele tem um manifesto dos Kinoks, onde ele começa naquela linguagem agressiva, né, dos manifestos do começo do século XX, ele começa a demarcar a sua estética e no que a sua estética rompe com a estética existente. E o Vertov, ele vai dizer, olha só, a dialética não deve ser a dialética humana-natureza. Nós não devemos partir da natureza a ser capturada num processo orgânico e num segundo momento a partir das oposições, a partir das atrações, ou a partir da tomada de consciência, ou a partir do mergulho do todo, atingir um salto qualitativo. Não. Nós devemos partir da matéria. É para ser materialista? Vamos ser materialistas mesmo. Vamos instalar o olho dentro da matéria. Eu quero uma visão que seja uma visão onde o ser humano ele se dissolva na percepção material. Ou seja, eu quero restituir às coisas uma liberdade material que o ser humano a subtraiu. E o novo ser humano ele vai ser totalmente desumanizado. A câmera ela cria uma linha revolucionária para que o ser humano se recrie enquanto um novo agenciamento maquínico. E não meramente um corpo homem-máquina, como em Eisenstein, mas um inconsciente maquínico da própria matéria. Uma matéria animada, uma matéria panpsiquista, onde você tem uma consciência difusa. Não mais um sujeito que pensa, vê e age, mas uma subjetividade difusa, da qual as ações e as percepções e as afecções podem ser deduzidas. E nesse sentido extremamente radical, né, metafisicamente radical do Vertov, o Deleuze fala, olha, esse é o materialismo da matéria. Né, uma redundância até, um materialismo puro. Ou seja, é uma dialética puramente material. E nesse sentido, inadvertidamente, o Dziga Vertov ele está realizando o programa bergsoniano.
ou pelo menos do capítulo 1 do livro Matéria e Memória de Bergson, que é justamente o plano de imanência das imagens em movimento, sem o ser humano. O ser humano ele somente vai ser deduzido a posteriori, como todos as outras inteligências e os outros seres que agem no plano de imanência. Mas o plano de imanência, que é o plano da matéria, de uma matéria fluxo, uma matéria fluente, né, um filo maquínico, ele é conceito em Bergson, mas ele se torna uma ideia cinematográfica na montagem vertoviana, que o marco histórico é o filme Cineolho. E aí o Vertov vai desenvolver essa montagem materialista. Por exemplo, no filme que se chama A Sexta Parte do Mundo, que é um filme de 1926, onde a sexta parte do mundo, ela é justamente o tamanho da União Soviética. A União Soviética é o maior país do mundo, foi o maior país do mundo, hoje é a Rússia. A União Soviética era maior que a Rússia, e ela abrangia centenas de povos, minorias, e centenas de processos materiais. O que o Vertov vai fazer? Nesse filme ele vai colocar todos esses elementos se relacionando com todos eles, cumprindo grandes distâncias. Ou seja, ele vai começar a conectar os rebanhos dos mongóis, os camelos do Cazaquistão, os cachorros e os seres da tundra, da taiga, da Sibéria, com as cidades, com as indústrias, com os navios, com o processo dos canais, enfim, processo, né, de construção dos canais, todo esse metabolismo, né, poderíamos até usar um conceito de Marx, que é o Stoffwechsel, Stoffwechsel, né, que é o metabolismo no sentido de uma colocação de um organismo onde tudo está interagindo com tudo, uma interação universal, uma propagação universal dos movimentos, no qual tudo aquilo é colocado em metabolismo, num funcionamento maquínico, onde você vai ter os transistores, os transformadores, os combustores, os carburadores, os dispositivos, as bobinas, uma espécie de conversão do movimento e da energia em todas as direções. Essa perpétua interação das coisas e dos elementos, dentro desse metabolismo que o Vertov articula na Sexta Parte do Mundo, tem a radicalidade de tirar do ser humano, ou seja, um devir não humano, o papel de sujeito do processo. Na verdade, o processo ele é maquínico, o processo é uma subjetividade que acontece e da qual o humano é somente uma das suas consequências. Mas não é o humano que gera isso, é como se fosse um grande autômaton, como se fosse um devir maquínico da revolução que ele está colocando. E isso, obviamente, tira do partido, enquanto vontade subjetiva, e do grande líder, né, Stalin, o papel de ser aquele que está puxando as cordas, aquele que está controlando as marionetes, aquele que está determinando a linha do partido. Na verdade, ele mostra uma espécie de inconsciente maquínico que é primeiro. Na Sexta Parte do Mundo isso já está muito presente. Embora no final tenha alguns momentos ambíguos ainda. Por exemplo, no momento em que ele coloca a imagem de Lenin no final desse filme, como se fosse uma síntese desse processo. Né? Só se for um Lenin simondoniano, né? Um Lenin maquínico, né? Um leninismo maquínico. E o ápice dessa proposta radical da prática da teoria da montagem vertoviana se dá no filme de 1929, que é Um Homem com a Câmera. Por quê que o Homem com a Câmera ele é o filme máximo, né, até hoje, e nesse sentido um dos horizontes insuperáveis, assim como o Dovchenko, o outro seria o Vertov, da história do cinema. Porque nesse filme ele coloca o cinema na equação. Nesse filme ele mostra como o cinema é parte desse metabolismo e um dos principais engenheiros desse processo. Né? Ele coloca a câmera como um dos vetores, ou talvez o grande vetor de funcionamento dessa dialética, ou dessa pós-dialética, né? Ou seja, desse horizonte maquínico, inconsciente maquínico do real. Por quê? Porque no Homem com Sua Câmera, ele desdobra, ele explicita, né? ele apresenta o processo do início ao fim. Ou seja,
ele apresenta todos os níveis do cinema como justamente a operação que consegue pôr tudo em relação com tudo. Essa imanência em que todas as células estão se relacionando, não importa a distância. A câmera e a montagem, elas são capazes de vencer qualquer distância, de colocar qualquer ponto em contato com qualquer outro ponto. Uma desterritorialização absoluta que se reterritorializa no cinema maquínico. Então você tem, no Homem com a Câmera, você tem tanto o momento antes da rodagem, ou seja, na captação da imagem, onde o princípio é da vida como ela é. Você tem na rodagem, ou seja, na sala de montagem do filme, onde se definem os cortes, as continuidades e descontinuidades, e, portanto, fazem-se as ligações e as interações. E aí você vai ter uma teoria do intervalo, retornaremos a isso, né, que é importante em Vertov, que é o que acelera, desacelera, né, o elemento que determina o diferencial do movimento. Porque se você liga tudo com tudo, é justamente nesse entre as duas coisas que são ligadas, que está a subjetividade, a consciência da câmera, o olho, o cineolho. E, portanto, o Vertov vai teorizar sobre o intervalo, o entre. Mas também um terceiro momento, que é depois da rodagem, ou seja, a vida como ela é, a vida no filme, que é a montagem, e a confrontação dos dois, a síntese que se oferece ao espectador. Então ele filma também o espectador. Ele traz o espectador também como um componente desse metabolismo global. E aí você tem os três momentos de uma autoconsciência que liberta o próprio filme, o cinema e a sociedade do humano. Ou seja, da ideia de um sujeito que controlaria o processo das coisas, de uma natureza que vai ser dominada por uma nova humanização. E aí o novo humano que ele está propondo é extremamente radical, porque não é mais o novo humano soviético, não é o sonho socialista do Eisenstein ou do Pudovkin, né, consciente, ou o socialismo mais as minorias, no caso do Dovchenko. Aqui já é um comunismo da matéria, não se pode nem chamar de socialismo, porque não há mais uma sociedade. Há uma comunidade das coisas das quais o ser humano é uma expressão. Então você tem um quarto aí membro da escola da dialética, mas que embora parta da dialética, parta da montagem griftiana, parta das teorias do Kuleshov e da própria produção da sua geração, né, do Eisenstein e do Pudovkin, mas ele rompe, ele em 1929 ele consegue uma linha de fuga e que lança o cinema, e se pensarmos o cinema como um pensamento da sociedade através das imagens, lança um projeto de sociedade para uma aceleração, um ponto de fuga que não havia acontecido ainda no cinema. E lhe permite, portanto, criticar os seus conterrâneos, criticar Pudovkin, Eisenstein e o próprio Dovchenko, dizendo, olha, vocês ainda estão a reboque de Griffith. Vocês ainda estão subordinados a uma dialética humana-natureza, que é uma derivação do cinema americano, e ainda estão muito presos ao patético e ao orgânico. A minha proposta é mais radical. A minha dialética é entre uma matéria não humana, porém animada, subjetiva, e não um objeto inanimado, e além disso um olho sobre-humano. Né? E o Eisenstein responde. O Eisenstein, nas suas memórias, no seu livro de memórias, Além das Estrelas, ele responde, olha, o povo soviético não está preparado para Vertov. O povo soviético ainda precisa de um cinema de emoções, de atrações. Ele precisa sofrer descargas emocionais para que possamos, a partir disso, fazer nascer uma nova consciência, que nasça uma consciência desses conflitos, que tem que ter uma carga emocional. Não estamos preparados ainda para os 1000 olhos de Vertov, para esse 1.000.000 de olhos que se distribuem panpsiquicamente pelo plano de imanência das imagens do movimento. O Eisenstein diz, olha, o próprio Eisenstein reconhece que o cinema de Vertov chama por um novo espectador, por um novo ser humano e por um novo cinema. E é isso que o Deleuze encanta a obra Entre o Cinema e a Filosofia de Deleuze, e que lhe permite aproximá-lo ao Bergson, à matéria e memória do Bergson e ao plano de imanência das imagens do Bergson. E é a partir daí que esse tema do Vertov será retomado em capítulos seguintes. E com isso terminamos a montagem soviética. Keep
on working, baby, keep on working.